aqui. Nasci aqui. E os seus pais também? Também. Também. Trigo, centeio, tinham horta para as batatas, para os legumes, não é? Que aqui não se vendia nada, só se comia a época. Ou couves, ou nabiças, ou... Era assim. Era o que havia na O que época, havia na era época. o que comia. E algumas árvores de fruto e assim. E aqui dá-se as árvores todas de fruto nesta terra. As laranjeiras, as pereiras. Mas, por exemplo, as pessoas tinham só uma pereira. Outras tinham só uma macieira. Não havia assim pomares nem nada. Plantavam, por exemplo, na horta, não é? Agora é que já há. Aqui trocar o trabalho. Era capaz de trocar, uns ir ajudar os outros, não é? Ia-se ajudar, por exemplo, na vendima, isso houve sempre vendima e vinho, mas iam ajudar uns aos outros. Era assim. E arrancar as batatas também era ajudar, depois comia-se lá as batatas, e isso ainda me lembro eu, que ainda cheguei aí. As batatas e bacalhau e vagens cozidas, é o que havia na horta. Comprava-se aí, que havia aqui, agora só há aí uma loja seca, mas havia muita coisa, e havia muitas tabernas, e havia, agora só há um café, por isso dava para todos, era assim. Este centro, aqui as 4 esquinas, aí à tarde, como está agora o Miguel, era homens aí, pronto, punham-se ali de pé, nem havia televisão, nem havia coisa, conversar uns com os outros. E certos jogos também faziam, onde está aquele jardim em frente ao café, ali era uma... E aquelas casas todas, não havia casas nenhumas à beira da escola. Era tudo relva, a gente brincava ali. É assim. Agora do meu pai, lembro-me pouco, tenho assim umas visões dele, não é? E fez muita falta. Eu tinha 5 anos e ele morreu de acidente, aí numa horta, caiu de uma árvore e ficou lá sozinho, não é? Estava sozinho e morreu. Por isso, eu, com 5 anos, mas lembro-me, muito assim, passagens, não é? E isto do contrabando, a minha mãe é que me contava. Ela, coitada, contava as infelicidades que tiveram, não é? E o dinheiro que ganhavam. E lá à noite que se sentava a contar por os dedos, que levava 100 escudos, ou isso. Depois trocavam por pesetas, não é? E já sabia quanto ia ganhar, já sabia. Então, e depois chegava ao caminho e às vezes ficava sem tudo. A guarda vinha e tiravam tudo. E outras vezes eram presos, não é? E assim, uma vez ficou presa em Espanha, foi o que eu contei à menina. E a minha mãe foi daqui a pé, para a Barca d'Alva, lá atravessou e foi por ali acima. E havia chamava-se uma caseta, era uma casa pequenina onde havia o cantoneiro, não é? E a minha mãe começou a chamar os miúdos. E depois eles muito espantados e depois viram que era porque estavam habituados ali aos contrabandistas. Depois, tu conheces? Lá dizia os nomes, conheces? Conheço, eu até trago estas alpargatas, que era aquelas sapatas. Foi não deixo o nome do meu pai, foi do outro que ia com ele. E lá lhe davam qualquer coisa que era para eles às vezes esconderem. E para a minha mãe é que me contava. Por isso, memórias do contrabando, assim, na minha casa eu não tenho. Tenho de ouvir cantar. E depois, eu já era moça, e do tempo dos alfaiates, que era um irmão aqui do Sr. Amadeu, ainda é vivo também não está cá. E depois tudo mandava fazer agora para a festa a fatiota. Quer dizer, as calças, um casaco, e eles chamavam aqui a pana, era a bombazine. Eles traziam muito isso, e vendiam aqui, e depois a guarda vinha e levava tudo. Levava tudo, e coitado do alfaiate já nem recebia por fazer, não é? E às vezes já tinha feito e eles levavam tudo. Não é? Eram muitos alfaiates aqui na aldeia? Era pelo menos eu lembro-me de 3. Era o irmão da coisa, era outro senhor ali, olha, e outro que era o dono daqui desta casa também. E havia ali outro, mas esse já não trabalhava no meu tempo. Havia muito, e costureiras também havia muitas, porque
lá, a casa dos meus pais era lá para cima, e tínhamos uma vizinha que era costureira. E também não sabia ler, quem é que sabia ler? E fazia as medidas com fio. Tirava, isso ainda me lembro também, que era ali vizinha, até tenho saudades dessa velhinha. Tirava as medidas das blusas, às mulheres, tudo, dava um nó, tinha aquele fio já certinho e saía tudo direito. Era a Ana, é verdade. É assim, ó. Não, vendiam, às vezes até tinham encomendas, vendiam diretamente. E a minha mãe também me contava, o meu pai dava guarida, porque apareciam aqui muitos homens a vender coisas, era nos cavalos. Isso também lembra-me já mais tarde. E depois tinha o cavalo e tinha aqui a minha casa, aqui estes baixos, era onde se metiam os animais. A gente agora esta porta é que ia para cima. E então o meu pai dava guarida assim a essas pessoas que traziam os cavalos, tinham que os meter em algum lado para não ficar na rua, não é? E depois apareceu um amigo também e trazia umas pedras, a minha mãe contava. Trazia umas pedras, tinha aquele saco e diz assim, que é isto? Isto deve ser daquelas pedras que eles foram para uma mina, foi daqui também muita gente, para o Wolframio. E isto deve ser, eu vou ficar com 2 pedras para recordação. E então ela tirou 2 pedras do saco para ficar com elas. Outro que veio comprou as pedras, ela dizia-me o dinheiro que recebeu daquilo. E ela não foi com essa intenção, foi para ficar, tenho aqui, porque era o tal dito Wolframio no tempo da guerra. Foi em 40 e tal. A minha mãe nasceu em 14, na Primeira Guerra, não é? E estava casada e já nos tinha a nós. A minha mãe teve 10 anos casada, teve 5 filhos. 3 morria muita canalha naquela altura. Mas com isto fiquei eu e um irmão meu. É quem está aqui nesta fotografia. Andámos. Não, a minha mãe não, nem o meu pai, não é? Mas nós depois já andámos. Até era obrigatório. Já era obrigatório. Já era obrigatório. Mas a minha mãe nunca proibiu, que ela tinha desgosto de não saber ler, não é? Fomos à escola e fiz a 4ª classe. Entrei com 8 anos e saí com 12, que já éramos mulheres quando saímos da escola. Depois fui aprender costura. A minha mãe, coitada, lá teve a coisa de foi para uns familiares para o Porto. Estava lá, fazia o trabalho na parte da manhã e de tarde eles deixavam-me ir para uma modista. Mas depois arranjei namoro, não é? E depois a minha mãe foi-me buscar, toda feita a me buscar, cá vim para aqui, mas depois a minha mãe trabalhava aí numa casa também muito rica, tinha uma irmã em Moncorvo, que era a dona lá do colégio, e para não perderem a minha mãe, porque a minha mãe sabia fazer tudo, então essa doutora também me quis lá. Não, mas isso ainda foi antes de eu ir para o Porto. Primeiro fui para a doutora, tinha aí uns 14 anos. E esteve lá ainda um tempo, ela também me pôs numas modistas, mas aí já ia todo dia. E depois andava lá por casa, era garota, não. A gente era mais infantil naquele tempo do que se é agora. Não é? Ainda se usava soquetes e agora já não é assim. Por isso, depois é que eu então fui para o Porto, depois vim para cá e comecei aqui a costurar. A minha mãe também era muito habilidosa e também com ela fui aprender. Quer dizer, o que eu aprendi foi quase tudo assim de borla, não é? Nessa altura pagava-se a quem nos ensinasse. E eu não, como é que eu ia dizer? A minha mãe não tinha possibilidades também de pagar, não é? Foi assim que eu fui aprendendo. Andei, não foi muito tempo, mas olha, lá me desenrasquei. Depois então casei, fui para o Porto, depois empreguei-me em confecções. O que é que então, mudou as ruas, aqui era tudo cheio de palha de porcaria por aqui fora, e agora ainda andam aí uns cães na rua, mas já não é aquilo que era os porcos na rua, ora, vê aquele balcão que tem aquela portinha, era ali que se metiam os porcos. Esta casa aqui, agora andam a fazer, também tinha. Eram os porcos, eram as galinhas, era tudo na rua. Ainda não vai assim há muito ano. Mas começou a ser proibido e a guarda começou a vir. E aqui era tudo terra batida. E depois no inverno, e não havia luz. Mas isto aqui era tudo uma porcaria, aquela palha
faziam-se da palha centeia, os vencelhos, chamava-se vencelhos, homens, punham-se ali a fazer, depois ficava aquela palha ao resto, depois a gente brincava ali e era porcaria por todo o lado, botava-se o penico, vinha-se à janela ou à porta, o penico para a rua com aquilo que tivesse. Muita gente tinha cuidado de proteger e ia botar mais fora, não é? As outras pessoas não estavam. As pessoas agora acho que são mais invejosas, ou é por terem já são mais superiores, não sei, era diferente. A gente tem saudades de vir aqui. Eu tenho uma prima, agora também anda para aí. A mãe é que era irmã do meu pai. E está na Alemanha. Está na Alemanha, eles aqui, o que era? O pai. Nunca foi contrabandista. Mas foi para a Alemanha, tem uma filha que é médica, tem outro filho que é engenheiro, e se fosse cá ela não fazia isso aos filhos, não é? E também casou com um alemão, ela até estava aí. E a vida melhorou nesse aspecto, porque a mãe dela trabalhou aqui muito, eu sempre muito. Havia aqui uma fábrica de farinha e de azeite. Havia aqui uma fábrica de azeite, aqui neste largo. E ali para baixo havia de farinha e azeite. E depois foi obrigatório ir para as cooperativas e a coisa foi à decadência, não é? Já era fábrica mesmo. E não sei, agora aquelas mós e tudo, acho que venderam, não sei o que está. Estragaram. E então havia um moleiro, ainda me lembro desse moleiro. Íamos buscar a água longe, os cântaros à cabeça. Outros quem tinha burros, toda a gente tinha, não é? Aqueles que tinham agricultura. Eu e minha mãe não tínhamos, tínhamos de trazer o cântaro, que é lá para diante. E vinham com a água. E vinhamos com a água. Poupava-se mais a água que sei lá o que é, porque tinha que se buscar à cabeça. A água foi depois, talvez. Fizeram ali uma barragem, Depois foi. porque a água aqui é muito boa. Mesmo a da torneira agora é boa. Fizeram uma barragem, que é o arroio, era onde a gente ia lavar a roupa. Era o Ribeiro. A França, se não fosse, isto estava aqui, a gente comia-se uns aos outros. Havia aqui muita gente que havia aqui. Melhorou. Agora a imigração, muito regressaram os velhotes. Os filhos já estão lá, não é? Já não querem vir para aqui, mas fizeram todos aí uma casa. E tudo. Aquela parte da escola para baixo, ali não havia nadinha, nem uma casa, nós brincávamos ali. Havia aquela capelinha lá adiante, quando se entra, e não havia casas nenhuma, a gente brincávamos. E a escola foi feita, eu ainda andei lá um ano na escola, foi em 62. Era aqui nesta rua, chama-se a Casa do Conselho. E depois o teto começou a cair e nós fomos para uma casa ali, perto da Escola Nova. Ok. O rapaz era de manhã e a rapariga de tarde, porque ali chovia e tudo. Eu nunca andei na parte de cima, era numa parte de baixo. É uma casa também muito grande que faz esquina aqui na Rua Grande. E chamam-la a Casa do Conselho. E lá em cima era a comissão fabriqueira que pertence ao... E depois fomos para lá. E depois então começaram a fazer a escola e o último ano eu ainda andei na escola lá em cima. Tinha uma professora minha amiga, mas dava uma escoça de meia-noite. Dava, cascávamos a valer. As certas, não é? As pessoas que iam trabalhar para ela protegia mais. Eu, para fazer a 4ª classe, a minha mãe teve que ir para lá trabalhar, senão não fazia. Foi depois, a irmã dela é que me levou para a costura. Foi. Mas depois a minha mãe também se quis vir embora de lá e ela pôs-me na rua, não é? Porque era para a minha mãe andar na irmã, a trabalhar. É assim as histórias. Lembra-se das festas? Lembra? A minha mãe trabalhava muito, ia sempre cozinhar e tudo. E nós vestíamos a fatiota. E quando o arraial era além daquela capela, e a gente ia, vinha de noite e tudo, e ninguém fazia mal a ninguém, andávamos por aí. No último domingo de agosto, foi este fim de semana, fizeram aí com uma carrinha ao santo, não é? Para o Santo Apolinário. E aquela capela é muito linda, não é? O povo aqui tem um bem.
há muita capela aqui e está tudo arranjadinho. Eu hoje até fazia alimentação que comia na altura, porque não sou assim muito de carne, não sou porque não havia carne. Lá vinha o peixe não era caro, nem o bacalhau. Como é que vinha o peixe? Vinha por aqui, por a estação de Castelo Melhor. Aqui vai-se até ao rio, não é? E havia um barco. E o comboio parava ali e os caixotes vinham no comboio, vinha tudo no comboio. O peixe vinha no comboio, não é? Eram numas caixas de madeira. E depois, quem a vendia aqui é que ia buscá-la, em cima de um cavalo, de um burro, daquilo que calhava. O correio era feito por aqui. Era um senhor daqui que fazia o correio. Ainda me lembra muito. O correio vinha no comboio, mas esperava ali. E o barco, não sei se pertencia ao Estado, havia um concurso ao fim do ano, as pessoas ficavam com ele, não é? E estava ali uma família que passava as pessoas no barco, para cá e para lá. O correio passava todos os dias, 2 vezes, não é? Para lá e para cá. E era tudo feito por aqui, por uma coisinha estreita, por baixo as ladeiras, isto é muito complicado. No tempo ainda da minha mãe, dos meus avós, era de sol a sol a trabalhar. Iam com aquela palha acesa para ver os caminhos, e os caminhos como eram, na azeitona, e nas mercearias havia aquele polvo meio seco naquelas cestas de cana. Havia coisas que eram vendidas na mercearia, que eram cultivadas aqui com os produtores? Não? Era tudo fora? Era bacalhau, o arroz, o açúcar, o petróleo, que a gente tinha o candeeiro de petróleo. Eu ainda costurei, ainda fiz, já era mulher, ainda há luz do candeeiro, não sei bem, mas vinha tudo por comboio. Ok. E a estação é do lado de lá, Castelo Melhor, não é? Depois é que atravessava no barco. E lembro-me depois de fazerem a estrada e começou a haver uma caminhoneta, caixa aberta. E as pessoas já iam, quem queria ir às feiras, a Moncorvo, e tudo a pé ou de burro. Quem ia daqui a Moncorvo era assim que saía, muita gente a pé. Vendiam e ficava para todo o ano numa tulha. Para o vosso sustento? O sustento. E havia uma padeira também, depois já no meu tempo já havia padeira, a gente trocava um alqueiro de trigo por 4 pães destes, não me lembro bem. Depois ela mandava moer, fazia a farinha, não é? Aí aqui havia feira. Aquele jardim, não é? Mas não havia. Era ali, onde está a cabine da luz, era ali a feira, eram os tendeiros com as roupas, aqui já tinha um carro, que eu me lembro, mas ainda me lembro de vir cavalos carregados com as coisas. Era feira de gado, eram os latoeiros, ali era tudo cheio, mas ainda está dada aqui feira, era dia 7 de cada mês. Era latoeiros, alfaias agrícolas, aquelas coisas que se usava, e gado, muito gado, porcos, vinham e vendia-se ali, mas não daqui. Não colocavam, as pessoas que produziam aqui não colocavam lá? Não. Só se o trigo ao centeio, talvez. E havia os pastores, não é? Que havia muitos pastores. E depois levavam café e amêndoa. Em Espanha também há amêndoa, mas a daqui era melhor. E o café também, eles arranjavam aqui o café, devia também ser melhor que vinha. Ou vinha das Áfricas, ou do Brasil, não sei. E era o que levavam. Depois traziam a coisa. E depois a minha mãe, talvez o meu pai ficou lá preso, veio uma carta, que tinha que pagar não sei quantas pesetas. Ela arranjou o dinheiro, meteu-se ao caminho e foi lá. E dormiu lá. E depois procurou, não foi buscá-lo. É só quando o dinheiro entrou, depois é que ele veio. Ela foi levar o dinheiro à casa de onde ele gastava. É na Freixeneda. É aqui logo depois da Barcadão. Porque ela foi a pé, não é? E então eram 2 irmãs, era o pai, tinham um estabelecimento grande, era onde os contrabandistas iam comprar as coisas. Depois ela foi, ele foi preso, está nunca me lembro o nome da terra onde ele estava. E depois eles é que iam mandar o dinheiro.
Os próprios donos do estabelecimento. E então não me deixaram vir a minha mãe embora. Dormiu lá e de manhã ela disse que estava tão cansada que não acordou. E elas foram ver se ela estava bem, não é? Que ela deram-lhe de comer, ela comeu à noite, depois deram-lhe de comer e tudo. E mandaram-nos muito simpáticos, muito... Tudo, e deixou o dinheirinho e eles depois é que o mandaram para a polícia, para a guarda. Para lá, para onde ele estava, e ele veio dali um dia ou dois depois, sem nada, não é? É complicado. Foi a única vez que ele ficou lá, mas aqui, tiraram muitas vezes, eles chamavam o fardo, traziam às costas, coitaditos, faziam colchas, coisas assim de têxteis, não é? Que ainda não havia assim muito, há de haver aí gente que ainda tem, não é? Na minha mãe não havia, não estou certa de haver nada. Era a tal louça de esmalte, mas é que me lembrou, lá ainda deve haver umas travessas e umas coisas. E pratos, e uns canecos também traziam isso. Não era muito coisas de comer, era mais coisas que não se estragavam. Era. Às vezes iam dois, porque ele, o dia que foi preso foi ele e outro. Pois. E também era pastor esse homem, mas a mulher dele não quis ir, teve medo, não é? E até tinha mais possibilidades que a minha mãe do dinheiro. Não sei se ela mandou o dinheiro e não sei, mas ele também depois veio, porque ela mandou também o dinheiro para ele vir. Também tinha um irmão que também vivia em Ligares, esse irmão, também fazia contrabando. Havia muita gente. Eram homens novos, mas o meu pai, ainda agora o Miguel me esteve a dizer, havia aí um senhor, eu quando ia lá, vinha sempre a chorar, que andaram os dois na tropa, ele já morreu com 100 anos, já velho, era irmão aqui do Terceiro Amadeu também. E ele era muito amigo com o meu pai. E conta essa espécie, ele que corria, que parecia um gato. Quantas passadas deu e que saltava aqueles muros e tudo. E havia aí muitos. E eu também tinha um tio que também ia. Tenho um que ainda é vivo, não sei se esse também ia, mas um que também já morreu, também ia. Havia muita gente que ia. Aquele que tinha ganância de ter, não é? Outras pessoas eram mais calmas, iam vivendo, olha, era assim. Também a minha mãe me contava que no tempo da guerra iam buscar o pão cozido à Espanha, à Barca d'Alva, o pão, aqui nem pão havia. Isso no tempo da Segunda Guerra? Pois, já na Segunda Guerra. E a minha avó também teve muitos filhos, só ficaram 2. Mas 2 já morreram de adultos, quer dizer, morria muita gente, as doenças, estava-se doente na cama, não havia médico, não havia nada e a pessoa morria. E então, que atravessava a ponte do comboio na Barca d'Alva e o carabineiro estava deste lado e ela levava sempre um filho que tinha com ela e dizia-lhe, deixa ficar aqui o menino que a gente talvez fosse na primeira, porque era a minha avó que tinha os filhos pequenos, não é? Na Segunda Guerra já eram adultos. E então iam buscar o pão e só podiam passar um pão de cada vez, destes pães. E só podiam passar, e então o carabineiro dizia, deixa aqui o bebê, o menino, deitava lá debaixo de uma árvore e ele entretinha-lo com um raminho lá da árvore e o bebê ficava ali, nem chorava, que ele tomava-lhe conta e ela, se quisesse trazer 2 pães, atravessava 4 vezes. Mas se quisesse trazer, eram 6 vezes. Podiam trazer e de lá vendiam, não é? Porque a Espanha não entrou na Primeira Guerra Mundial. Por isso chama-se a gripe espanhola, porque eles depois é que botaram nos jornais, mas era a pulmónica, pois, foi nessa altura. E então o carabineiro que ficava ali com a criança, que ela levasse, e então atravessava. Se ela quisesse trazer 3 pães, tinha que ir de uma volta de cada vez. Só um de cada vez. E compravam lá, não é? Lá arranjavam aqui o dinheiro.
pronto, trabalhavam. Ainda me lembro da minha mãe ganhar 8 escudos, e depois foi para 10, não me lembro dele ganhar mais, com o tempo pequeno. Era 10 escudos, 8 escudos, sempre no campo. E aqui o campo é 15 dias andar à amêndoa, 15 dias andar à azeitona, quer dizer, é também sazonal.